E aí, meus torcedores do Bayern de Munique e fãs de futebol europeu, bem-vindos para mais um vídeo e vamos comentar sobre o como o Uli Hoeneß está sabotando e destruindo o Bayern de Munique. E daí, não estamos falando da questão financeira, de gestão de clube, não é isso. Mas sim da parte esportiva. A grande verdade é que o Uli Hoeneß, junto com os outros chefões do Bayern, estão sabotando essa temporada do time. Essa é a grande verdade. A gente vai comentar aqui, mas só pra vocês terem noção, o Company chegou aí na casa do Uli Hoeneß, foi na casa dele, pedir a contratação do Xavi Simons e o Uli Hoeneß rejeitou. A gente vai comentar essa notícia aqui, tá? Eu trouxe, separei pra gente. Então a situação tá muito complicada. E só pra quem não sabe, quem é o Uli Hoeneß, quem talvez não acompanhe o Bayern tão de perto não vai saber, ele não é o presidente atual do clube. Não é o presidente de agora do Bayern. Mas ele é eleito como presidente honorário do Bayern. Ou seja, ele tem poder de presidente independente dele estar no cargo ou não. E ele é um dos grandes chefões do Bayern. E só antes de comentar aqui o vídeo, eu queria falar uma coisa. Primeiro, eu acertei em cheio. Quem assistiu meu vídeo sobre a teoria do Xavi Simons, a gente vai comentar isso aqui agora. O que eu falava? Eu falei, o Max Eberl quer sim contratar o Xavi Simons e ele já seria do Bayern se dependesse do Eberl. Mas o Uli Hoeneß na época queria o Walter Made, que acabou dando errado. Mas quem não quer o Xavi Simons é o Uli Hoeneß. E como a ordem vem de cima, você tem que seguir. Cara, eu acertei em cheio. E segundo, hoje eu vou criticar muito o Uli Hoeneß. Deixar isso muito claro. Esse vídeo eu vou criticar demais o Uli Hoeneß. Só que já saíram notícias que eu até falei no vídeo de terça de que o Bayern está poupando dinheiro agora para fazer uma baita janela ou para reformular o time daqui a um ano. Então talvez na próxima temporada o Bayern faça uma grande janela. Se acabar que o Bayern fizer uma janela extraordinária daqui a um ano e o Bayern ganhar 50 Champions, obviamente não vai ganhar isso, mas ganhar uma, duas Champions por causa disso, daí, me desculpe, Uli Hoeneß, você estava certo, meus parabéns. Mas a verdade é que nessa temporada, o time está sendo sabotado por ele. Essa temporada, se der ruim, é culpa do Uli Hoeneß e dos chefões do Bayern. Então, antes da gente começar a comentar de fato aqui as notícias, por favor, se gosta do canal, se inscreva, deixe o like, compartilhe e pode comentar à vontade, sempre tendo respeito. E só para avisar que, como tinha tanto assunto, eu vou separar mais um vídeo para falar só sobre a questão do Pamecano no Real Madrid. Será que vai acontecer? Assistam o próximo vídeo que deve sair ou hoje ou no máximo amanhã. E amanhã também vai sair eu comentando o sorteio da fase de Liga da Champions. Então quem quiser ver vai sair amanhã. Vamos lá, ó. Essa notícia é de ontem, tá bom? O Bayern tentou contratar o Xavi Simons nos últimos 10 dias. O holandês era o alvo dos sonhos do Eberl. Que eu disse? Eu falei, eu tava certo. Eu sabia que tinha muitas chances de eu estar certo, porque fazia muito sentido, mas eu não achei que ia acertar tão em cheio assim como acertei. Aqui, ele tentou contratá-lo em definitivo, mas a transferência foi vetada pelo Uli Hoeneß. A menos que algo inesperado aconteça nos últimos dias de janela, o Xavi Simons não será do Bayern de Munique. E mais uma coisa aqui, vou tentar traduzir do inglês direto, mas basicamente, antes da Bundesliga começar no jogo contra o Leipzig, o Company foi pessoalmente na casa do Uli Hoeneß. O Company foi lá visitar o Uli Hoeneß e foi falar com ele sobre o elenco. O Company tentou argumentar sobre o porquê devia contratar o Xavi Simons e tentou convencer o Uli Hoeneß a fazer a contratação. O Max Eberl e o Christoph Freund estavam trabalhando e estavam preparando a transferência nos fundos, né? Nos bastidores. Isso, nos bastidores. O técnico argumentou que o Xavi Simons se encaixaria perfeitamente no plano de jogo do Bayern. Até porque, de verdade, gente, o Bayern queria muito o Wirtz. Obviamente, o Wirtz está em outro patamar de jogador, mas o Xavi Simons também é espetacular. Mas não à toa, o Xavi Simons é 70 80 milhões de euros e o Wirtz era 130, 140, 150. Mas se a gente for ver, a estratégia de usar o Wirtz e do Xavi Simons é o mesmo encaixe tático. É a mesma função. Então, assim, se queria tanto o Wirtz, por que não o Xavi Simons? Tá bom. E aqui. Calma aí. O problema, entanto, é que o Hoeneß
e o Conselho de Supervisão querem apenas um jogador por empréstimo. Basicamente é isso que vai continuar falando aqui. Deixa eu ver se tem uma coisa mais importante. E o Leipzig não iria emprestar o Xavi Simons. Obviamente, não faz sentido pro Leipzig emprestar ele. O Simons era o alvo prioritário do Weber e o Company explicou isso pro Uli Hoeneß e explicou suas ideias e os planos com o Simons, mas o Uli Hoeneß vetou. E é verdade, gente, assim, se o Bayern fizer uma boa temporada, vai dar tudo certo, ninguém vai reclamar. Só que tem grandes chances, principalmente na Champions League e nas fases finais da Champions, tipo quarta de final, semifinal, ou oitava, se o Bayern pegar uma pedreira, pode acontecer, né? O Liverpool e o PSG acontecer nas oitavas de final. Então pode ser que o elenco do Bayern acabe sendo prejudicado e acabe perdendo a Champions por conta disso. Copa da Alemanha, Bundesliga, o Bayern é favorito e, a não ser que aconteça alguma tragédia, deve ganhar. Mas o problema é Champions. E eu já falei pra vocês que o elenco do Bayern hoje, o 11 inicial, é time pra disputar a Champions League. Tem time pra tentar ganhar. O problema é que não tem profundidade de elenco. Xavi Simons não só daria profundidade de elenco, porque seria uma opção pro Musiala, pode jogar junto com o Musiala. Daí você pode alternar a característica do time, né? Musiala e Simons é uma coisa, Xavi Simons e Luiz Dias é outra, Musiala e Luiz Dias é outra. Então, você teria muitas mais opções e mais qualidade, né? O Xavi Simons não é só uma adição de profundidade de elenco. Ele adiciona qualidade. Ele é muito bom. Ele tem nível pra ser titular, pra brigar por posição. E daí que eu quero falar pra vocês. Cara, não tem como você explicar isso pra torcida. A não ser que você fale. Vamos lá. Vamos falar sobre Voltemade ou Xavi Simons. Essa é a discussão agora, vamos deixar mais claro. Não dá pra você explicar pra torcida o porquê o Bayern queria gastar 55 milhões de euros, 60 no Voltemade, e não quer gastar 70 no Xavi Simons. São posições diferentes. Eu acho que a única justificativa minimamente plausível pra isso é se você falar, o Voltemade é alemão, se pá, o Voltemade é um pouco mais novo. Eu acho que é a mesma idade, é quase igual a idade. Vou falar assim, ele é alemão, centroavante tá muito caro hoje em dia. A gente viu Ekitike, Sesco, os preços estão absurdos. O único jeito de você justificar isso, porque a verdade é que o encaixe do Xavi Simons no Bayern hoje é melhor que o do Voltemade. O Xavi Simons é mais jogador. Então assim, não tem como você explicar o porquê gastar 55 no Voltemade e não no Xavi Simons. Ou não gastar 70 no Xavi Simons, porque ele é melhor, então vale mais dinheiro. Primeiro isso. Segundo, cara, você vai deixar o Xavi Simons pra passar. Porque vamos fazer uma grande janela daqui a um ano. Cara, você pode adiantar uma contratação daqui a um ano e já fazer agora. O Xavi Simons é uma grande contratação. Que é possível e que tá num preço justo agora. Porque o Xavi Simons, se fizer mais uma grande temporada, vai custar 90, 100 milhões de euros. Tá bom que ele não vai ficar no Leipzig, mas se ele se fizesse mais uma grande temporada, é 80, 90 milhões. Vai aumentar o preço, ele é muito bom, o Xavi Simons. Mas assim, como que você vai explicar isso pra torcida? Porque eu de verdade não tô entendendo. Como você vai explicar pra torcida? Deixar o Xavi Simons ir pro Chelsea ou pra qualquer outro clube e você contratar o Jackson, o Nicolas Jackson. A gente já vai conversar sobre o Nicolas Jackson. Mas como você explica isso? Você estava disposto a gastar 55 milhões no Voltemade e agora você quer contratar o Jackson por empréstimo e vai deixar o Xavi Simons passar. Cara, não tem explicação. Assim, cara, é muito difícil de entender. Muito difícil. E daí, essa questão dos 55 no Voltemade, eu vi essa notícia e eu achei muito legal pra mostrar pra vocês o como funciona as negociações de futebol. E o porquê que eu falo que o Bayern se humilha ou se complica por conta própria. Porque aqui, o objetivo inicial do Bayern era incluir uma opção de compra para qualquer jogador por empréstimo. Mas o clube também ficaria feliz com o empréstimo direto, ou seja, sem opção de compra. Cara, nesse ponto da janela, se o Bayern trouxer um jogador por empréstimo seco, sem opção de compra, só para agregar no elenco e jogar um ano, eu já não reclamo mais, porque já tá uma situação crítica. A situação do Bayern hoje é meio desesperadora, principalmente no ataque. Ele falta. Não tem reserva, só tem jogador da base na reserva. Não tem reserva, literalmente. Só jogador da base. E aqui. Mas é melhor se você conseguir uma opção de compra, porque se o cara render, você pode comprar, né? Obviamente. E aqui. Esse é o ponto mais importante agora. Uma coisa está dificultando as negociações pro Max Eberl.
Ele precisa explicar por que o Bayern tinha dinheiro para contratar o Walter Made por 55 milhões de euros e agora só aceita empréstimo. Ou seja, como que o Bayern vai explicar, vamos lá, pro Chelsea? Então, a gente tinha 55 milhões para gastar no Walter Made, a gente não gastou esse dinheiro em lugar nenhum, nem no Walter Made, nem em outros jogadores, mas agora a gente só quer empréstimo, a gente não quer gastar dinheiro. Como que você vai explicar isso pro cara que pro outro time? Entende? Todo time vai falar: "Mas cadê os 55 do Walter Made? Você não tem dinheiro para gastar não?" É difícil, cara. O trabalho do Max Eberl é muito complicado. E até por isso que eu tô falando pra vocês que essa temporada, se der ruim, quem vai cair é Max Eberl, quem pode cair é o Company, mas o verdadeiro culpado não são eles. O Eberl até errou muito no começo da janela, mas agora que ele quer fazer as coisas do jeito certo, não estão deixando ele fazer. E aqui, a diretoria esportiva do Bayern, o Eberl, o Christoph Freund, o próprio Company também, estão lutando por reforços de verdade. A temporada passada serve de alerta para eles. Quando o Bayern perdeu a Champions League para a Inter de Milão, o Bayern estava com 9 desfalques. Isso seria um desastre com o estado atual do elenco. Ou seja, cara, o Bayern na temporada passada perdeu para a Inter e tinha 9 jogadores machucados. Isso é muito. Só que assim, é o que eu falo para vocês, o calendário tá cada vez pior, a chance de lesões só aumenta. Então pode ser que o Bayern chegue no ponto crítico da temporada com alguns jogadores importantes machucados. Você precisa de profundidade de elenco. E hoje, se o elenco do Bayern já não era tão grande na temporada passada, hoje piorou. Então assim, se hoje o Bayern tiver uma crise de lesões, o que pode acontecer, o Bayern tá ferrado. O Bayern não tem o que fazer, vai ter que botar os caras da base e rezar para dar certo. Essa é a verdade. E aqui, na segunda temporada, sob o comando do Company, eles querem conquistar mais do que apenas o título da Bundesliga. E é isso que eu falo, porque eu acho que Bundesliga, até Copa da Alemanha, dá pra você ganhar com o elenco atual. Pode ser que, se tiver muitas lesões, daí pode complicar, mas na teoria, Bundesliga e Copa da Alemanha dá pra ganhar. E até quase obrigação. Mas o Bayern quer se contentar só com isso? Cara, se o Bayern quer só ganhar a Bundesliga, então tanto faz, não sei porque eu tô comentando aqui. Mas se o Bayern quer Champions League, quer disputar a Champions, tem que trazer mais elenco. Tá faltando, o elenco tá curto. O elenco está curto. Esse é o ponto importante. E aqui, o Herbert Heiner, o Rummenigge, apoiam a recomendação de só contratar por empréstimo do Uli Hoeneß. Então você vê, não é só o Uli Hoeneß, os chefões do Bayern também concordam com ele. Os outros chefões, né? Todos no Bayern sabem que uma mera recomendação do Uli Hoeneß é praticamente uma lei imutável. Ou seja, o Uli Hoeneß disse, você tem que seguir. É o que eu falei, ele é presidente honorário do Bayern. Ele tem o poder de um presidente, mesmo não sendo. Para ele, a nova contratação será apenas um jogador reserva e não deve roubar minutos dos jogadores mais jovens. O que ele quer dizer? Já que as opções que a gente queria não deu certo, não vamos contratar um jogador aleatório, um jogador mais ou menos, para jogar e roubar minutos dos jogadores da base. E eu concordo que tem que dar minuto para os jogadores da base. Essa é uma crítica que eu faço do Bayern. Eu acho que tinha que desenvolver melhor os garotos. Isso sim. Mas o Bayern tá se perdendo no personagem. Isso tá exagerado. Porque você não pode não dar minuto para a base. Porque é prejudicial para o clube. Isso. Financeiramente, esportivamente, tudo. Então nisso o Uli Hoeneß está certo. Só que você também não pode jogar uma temporada inteira contando que a base vai resolver. Porque a gente tá falando de moleques de 17, 18 anos. Nem todo mundo é o Yamal. Eu concordo que tem que dar chance pra base. Mas você não pode arriscar sua temporada inteira só com a base. Você tem que ter um elenco bom, bem estruturado e de pouquinho em pouquinho acionando a base. E não achar que a base vai resolver. É complicado, gente. Tá complicado. Daí, sobre a questão aqui do Nicolas Jackson, só pra terminar, porque eu falei, cara, primeiro, quando eu falo que o Jackson até tem características. Ele tem características interessantes, quem assistiu meus últimos vídeos sabe, ele tem boas características de centroavante. E ele tem até um bom encaixe no Bayern. Só que o problema dele é o quê? Finalização, mentalidade, eu falo tudo isso. E são problemas que ele pode melhorar ou não. É tudo. Será que ele vai melhorar? Não dá pra saber. E eu acho, cara, um desperdício, assim. Eu já falei, não é o fim do mundo Jackson. Pode ser que não. Mas
Pra mim cara, uma vergonha você perder o Xavi Simons pra trazer o Jackson como a salvação do time. É uma vergonha. Mas tudo bem. Sobre a questão do Jackson, quero comentar o que está acontecendo. Basicamente, o Chelsea não quer, não tá querendo muito vender o Jackson, emprestar ele antes da transferência do Isaac pro Liverpool. Por quê? Se o Newcastle não conseguir contratar ninguém para substituir o Isaac, pode ser que eles tentem o Jackson. Se os outros alvos falharem, o Newcastle pode se desesperar e contratar o Jackson em definitivo. Pode chegar lá e pagar 70 milhões de euros no Jackson. E o Chelsea não quer emprestar o Jackson pro Bayern, sabendo que tem uma chance de conseguir vender ele por um bom valor. Então o Chelsea está querendo esperar para ver o que vai acontecer na situação do Isaac. Ou do substituto do Isaac, melhor ainda. Do Newcastle. Basicamente é isso. E no momento, né, que eu queria falar aqui, tá tendo conversas aí, o Bayern pode ter a oportunidade de contratar o Jackson por empréstimo inicial, mas as negociações continuam. Sobre se incluirá uma opção de compra ou uma compra será obrigatória. Cara, eu já vou adiantar aqui. Se o Bayern contratar o Jackson em compra em definitivo, eu... Cara, eu não vou fechar o canal, obviamente, mas vai ter um vídeo aqui bem sério, gente. De verdade. Se o Bayern... Eu já acho que não devia tentar o Jackson por empréstimo. Devia tentar outros alvos ou contratar o Xavi Simons, né? Agora o Nkunku já foi pro Milan, não dá mais. Mas, assim... A verdade é assim, se o Bayern contratar o Jackson em definitivo ou com empréstimo com obrigação de compra, vai ter um vídeo bem sério aqui reclamando do Bayern. Não dá, de verdade, não dá. Se o Bayern contratar ele por empréstimos, só pagando uma quantia por empréstimo, sem opção de compra, tudo bem. Se contratar ele com empréstimo com opção de compra, não obrigação, opção, não é o melhor dos mundos, mas tudo bem, é o que tinha pra fazer. Também não vamos reclamar do Eber, porque é o que eu mostrei pra vocês. Cara, o trabalho dele deve ser um inferno. Ninguém deixa ele trabalhar. Mas vamos acompanhar. Não é um negócio fácil, gente, o do Jackson, porque o Chelsea quer vender ele, o Chelsea não quer ficar só emprestando, e o Bayern só vai por empréstimo, a princípio, né? Espero que não contrate ele de definitivo. É um risco muito grande. Mas é um caso pra gente ver e esperar. Mas eu já não sei, né? Se eu quero que ele vá. Se eu espero que o Jackson vá pro Newcastle, porque eu não quero ele muito no Bayern. Mas também, se o Bayern não contratar ninguém, talvez seja até pior. Então, se o Jackson chegar, eu já não vou reclamar mais tanto de tão ruim que tá a situação. É isso, gente. Muito problema do Bayern, como vocês podem ver. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam, deixem o like, compartilhem, comentem. Valeu!